Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. São 8.000 casos de morte hoje no mundo, 2 no Brasil por conta do coronavírus. O senhor vem dizendo sistematicamente que há uma histeria e também falou que se superdimensiona a crise. Eu queria saber se o senhor minimizou isso inicialmente ou se realmente há uma preocupação geral mundial aí com o vírus e com o que está acontecendo. Obrigada. Esse sentimento de histeria passou a acontecer depois do dia 15 de março. A minha obrigação como chefe de Estado é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. Como disse o ministro da Saúde agora há pouco, nós passaremos por isso. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora é de união de todos, é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Então, esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E, repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. E é dessa forma que nós encararemos essa questão. Próxima pergunta, jornalista Leandro Magalhães, da CNN Brasil. Muito boa tarde a todos, boa tarde, ministros, boa tarde, presidente. Presidente, por gentileza, eu gostaria que o senhor pudesse avaliar sobre esse panelaço que está previsto para hoje, às 8h30 da noite. Lembrando que ontem houve também um panelaço em algumas capitais, inclusive aqui em Brasília, na Asa Norte, aqui em Brasília, mas no Recife, em Fortaleza também. E uma dúvida sobre a questão do contingenciamento, se vai haver os 40 bilhões do contingenciamento e se esse número pode aumentar porque vai gastar mais dinheiro. Muito obrigado. Também vou deixar para o ministro Paulo Guedes responder. No tocante ao panelaço, parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Qualquer movimento por parte da população eu encaro como uma expressão da democracia. Assisti agora há pouco, no jornal, na TV Globo, potencializando esse movimento, divulgando esse movimento do panelaço. Não só a TV Globo, bem como a Veja Online. Mas não vi esses 2 órgãos de imprensa, como deve ter mais com toda certeza, falando que também corre nas mídias sociais um panelaço às 21 horas favorável ao governo Jair Bolsonaro. Não interessa o que venha a acontecer, qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa com panelaço, nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia. Apenas apelo para a isenção da Globo e da Veja, que também divulgue que haverá, então, um panelaço favorável ao governo Jair Bolsonaro às 21 horas. Que não quero pensar que vocês sejam parciais nessa questão. A iminência do contingenciamento, que atingiria pelo menos 37 bilhões, foi exatamente o que nos convenceu de que nós estamos sem espaço fiscal e que nós precisaríamos recorrer, então, ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite que, em caso de calamidade pública, que é obviamente o caso, nós tivéssemos recursos para enfrentar o problema. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica, para evitar o contingenciamento, que seria dramático. Você imagina agora o Mandetta, como disse,
estamos interferindo nas fronteiras, Receita Federal, Anvisa, todo mundo segurando para impedir a exportação de produtos médicos hospitalares nossos, ao mesmo tempo precisando de recursos nos hospitais universitários, hospitais privados, hospitais públicos, quer dizer, estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas que também são atingidas por esse isolamento social, quando todo mundo fica em casa. É essa dificuldade, né? Se ficar todo mundo em casa, não se difunde, mas você trava a economia toda. Você, como disse o Mandetta, você diminui o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado. Você desorganiza a produção, a logística, a distribuição. E, no outro extremo, fica todo mundo na rua, você aumenta muito a velocidade de contágio. Então, isso aí é um equilíbrio difícil, depende da reação dos agentes, da informação, ele está distribuindo a melhor informação possível, e nós vamos reagindo a isso. A posição da economia é um pouco reflexa, né? Ela vai se preparando, e, à medida que as coisas vão chegando, nós vamos reagindo. Então, nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos, depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia, para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não, respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos, ao contrário, suspendemos a meta de resultado primário. Próxima pergunta, TV Record. Algum representante presente? Então, passamos para a próxima pergunta. Jussara Soares, Jornal Estado de São Paulo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Presidente, hoje, 2 ministros testaram positivo para o coronavírus. Eu queria saber se, a partir desses resultados, o senhor considera que agiu errado ao ir domingo ao encontro dos manifestantes, uma vez que o senhor também não tinha esses resultados, esse segundo resultado. Obrigada. Quando eu fui domingo, aqui, na rampa desse prédio, não fui à rua, eu não estava infectado. Muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo. Outra coisa, senhora Jussara, eu vejo muitas vezes jornalistas na frente de batalha, como já vi na guerra do Iraque, entre outros momentos. Isso é arriscado, mas é o papel de vocês. Eu, como chefe do Executivo, o líder maior da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horário de pico, ou dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Isso, longe de demagogia ou populismo, é uma demonstração que eu estou ao lado do povo, na alegria e na tristeza, para comemorar alguma coisa ou para chorar outra. É o exemplo que eu sempre dei na minha vida enquanto soldado do Exército Brasileiro. Inclusive, eu cheguei aqui, era por volta de meio-dia, já comprovadamente que eu não tinha problemas. E tudo correu na normalidade. Acabou de sair um segundo exame nosso aqui, sem problemas também. É o risco que o chefe de Estado deve correr, assim como vocês correm, quando estão na linha de frente, numa guerra real, fazendo a sua cobertura. Tenho muito orgulho disso. E, nesse momento, ao contrário, que muitas mídias, em especial a grande mídia, divulgou, em nenhum momento eu usei da palavra para falar contra o Congresso Nacional ou contra o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. Se tiver que falar um dia em público, falarei da importância dessas 2 instituições para o destino do nosso país, em especial pelo papel da defesa da democracia que eles exercem. E as possíveis diferenças que possam haver entre um ou outro integrante do Executivo, da minha parte, vocês não viram até o momento nenhuma só crítica minha ao longo desses últimos 15 meses, a não ser ao vivo agora,
junto à CNN, no último domingo, que eu falei algumas poucas palavras, mas em momento nenhum de agressão ou ofensa a qualquer um desses poderes, que nós devemos sempre, cada vez mais, buscar a harmonia, porque através de nós, de pouquíssimas pessoas, que somos nós, chefe de poderes, que nós, através do nosso entendimento, podemos sim fazer um grande acordo com o povo brasileiro, de modo que esse país, que tem tudo para ser uma grande nação, realmente, um dia ele venha ocupar o lugar de destaque que ele merece no cenário mundial. No mais, prezada senhora Jussara, muito obrigado pela pergunta. Se um dia tivermos uma batalha em algum lugar, tenho certeza que você se voluntariar para fazer a cobertura para o glorioso Estado de São Paulo. Afinal de contas, o Estado de São Paulo foi o jornal do meu primeiro emprego no Brasil nos anos 60. Jornalista Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde, presidente. Eu queria saber, me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta, o senhor não se arrepende da mensagem tão errada que o senhor deu ao povo, à medida em que, apesar de ter anunciado, sugerido que não fossem à manifestação para rever esse movimento e dar prioridade ao cuidado com a saúde, e também, não só isso, o senhor repetiu agora, o senhor prestigiou o movimento, foi ao encontro dos manifestantes, se expôs, e isso tudo muito diferente do que as autoridades sanitárias no mundo todo, os presidentes de outros países no mundo todo, estão pedindo para fazer exatamente o oposto. Nesse momento, por exemplo, a gente vê todo mundo com máscara. Eu queria entender por que essa imagem agora, que posso estar enganada, mas me parece que difere das orientações que o Ministério da Saúde tem dado. Me perdoa a pergunta, mas é a dúvida que temos. Obrigado pela pergunta, Délis Ortiz. Eu, a partir do momento que não estou infectado, ao ter contato com quem quer que seja, não estou colocando em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Se você prestar atenção no horário de domingo, quando eu compareci aqui na minha casa, a casa a qual eu frequento e despacho, que é a Presidência da República, eu não fui ao encontro de movimento nenhum. Muito pelo contrário, me orgulho. O movimento que veio ao meu encontro é sinal que eles me respeitam, me consideram e me têm realmente como líder. Não descumpro qualquer orientação sanitária por parte do senhor ministro da Saúde, a nossa autoridade máxima no momento sobre esse caso. Como disse agora há pouco a sua colega Jussara, eu dou o exemplo. Não dirigi minha palavra à população. Meio-dia, o movimento já praticamente tinha acabado aqui em Brasília. Fui para a frente da rampa para ver aqueles que foram às ruas, em grande parte, para dizer que esse governo está certo, que esse governo tem uma equipe de ministros nunca sonhada em tempos anteriores em nossa nação. Ninguém nunca sonhava no Brasil, senhora Délis Ortiz, ter uma equipe competente de ministros como nós temos. E grande parte de vocês, em especial a Globo, não deixa passar a oportunidade para dizer que o time vai bem apesar do seu técnico. Isso é uma maneira que, no meu entender, não considero ser leal por parte do jornalismo. Se o time ganha, parabéns a todos. Se o time perde, como se vê no futebol, o primeiro a ser demitido é o técnico. O nosso time está ganhando de goleada. Duvido que quem venha me suceder um dia, acho muito difícil, consiga montar uma equipe como eu montei e tive a coragem de não aceitar pressões de quem quer que seja. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. E o que eu mais quero é fazer que no futuro,
com essa equipe que está ao meu lado, a gente entregue a quem vier me suceder um Brasil bem melhor, mas muito melhor daquele que recebi em 2019. E digo mais, em qualquer momento que a nação assim eu precisar, eu estarei na linha de frente com esse povo, que é o meu exército, que é o exército de todos os democratas do Brasil. Só para complementando a resposta do jornalista Délis, o uso dessa máscara, eu ontem trabalhei com o general Heleno, que testou positivo. Grande maioria dos ministros está fazendo trabalhos em conjunto. Nós estamos nos comportando se fôssemos como profissionais de saúde, que estão atendendo pessoas que têm, os médicos, os enfermeiros vão usar uma máscara descartável como essa. Nós temos uma cadeia de comando de todos os ministérios. Faz parte do planejamento para enfrentamento de epidemia proteger a cadeia de comando dessa epidemia. Então, o uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Nós, praticamente todos aqui, nas últimas 48 horas, alguns mais, outros menos, tivemos trabalho em mesas ao lado com o nosso querido general Heleno, que é um elemento de coesão para todos os ministérios. O general Heleno tem sido, talvez, o grande elo, e todos nós ficamos profundamente preocupados, assim como o almirante Bento, ministro de Minas e Energia. Então, é basicamente para que a gente tome as medidas de proteção em relação a todos que estão aqui. E vale também esse episódio do presidente, quando ele chega, ele viaja no avião, o presidente vai na frente, o paciente em questão estava lá para trás no avião. O presidente chega, mas como estava no avião, porque se fosse um avião de carreira, seria testado as duas fileiras à frente, as duas fileiras atrás e as duas ao lado. É o que a técnica manda. Mas como era o presidente, como era aquilo dali, nós resolvemos fazer um protocolo de testagem, exatamente para poder. Então, além dele não estar naquele momento em relação direta com a fileira do paciente que deu positivo, ele testou negativo, ele estava monitorado, caso ele apresentasse, como que a gente diria se fosse um cidadão comum? Caso você tenha sinais e sintomas, você procure uma unidade de saúde. Então, assim, tem ali naquele momento, assim, naquele domingo a gente viu as praias do Rio lotadas, o Jobi lotado, o Leblon lotado, São Paulo lotado, num domingo. Então, não foi uma coisa, o que eu quis dizer? Todo mundo começa a enxergar coletivamente, e é típico de epidemias que as coisas se deem assim. É típico de epidemia que na sociedade como um todo a gente vá gradativamente todo mundo vendo a sinalização dos casos. É muito assimétrico, nós temos hoje Rio de Janeiro e São Paulo num patamar, nós temos outros estados com 10 dias a menos que eles, alguns estados com 20 dias a menos que ele. Não existe uma receita de bolo, o Brasil é um continente, nós não estamos falando de um país pequenininho, nós estamos falando de praticamente da América do Sul dentro do Brasil. Então, a nossa preocupação é total, mas esse assunto aqui, máscara, ele é basicamente pelo fato de todos aqui terem tido contato com 2 pacientes que confirmaram, até por respeito à imprensa. Nós estamos a uma distância de vocês, que eu solicitei, de mais de 3 metros de distância. Por isso que, ao falar, nós podemos retirar. Se estivéssemos mais próximos, como nós estamos aqui, por isso nós estamos usando. Eu retiro, mas todos estão utilizando. Quando eu acabar de falar, eu coloco a minha máscara, para facilitar. É por isso que nós estamos assim. Não tem nada aqui feito ao acaso e nem para causar nenhuma figura. É realmente extremamente técnico o que a gente está fazendo. Essas pessoas
talvez umas 200 à frente aqui da presidência, qual eu tive contato com uma parte considerável dele, também existia muitos jornalistas, muitos fotógrafos. Então, é uma coisa surreal, realmente, a gente ouvir isso, uma crítica apenas a uma pessoa. Eu espero, como o Jornal Nacional vai fazer a cobertura do panelaço 8h30, que o Jornal Nacional anuncie que às 20h terá um panelaço a favor de Jair Bolsonaro também. Ok? Estou aguardando ansiosamente. Hoje eu vou assistir o Globo, coisa que eu não faço há muito tempo. Hoje vou assistir a TV Globo. Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Ministro Mandetta, o protocolo internacional que a OMS tem pedido é que todas as pessoas suspeitas sejam testadas com ou sem indícios de ter o coronavírus. O Brasil está testando apenas as pessoas que estão com sintomas. Eu sei que existe uma falta de exames, mas eu quero saber se o Brasil vai chegar nesse protocolo, que é o protocolo que deu certo, por exemplo, para controlar a epidemia na Coreia. E eu também queria saber do ministro Tarcísio se as medidas de infraestrutura para as aéreas vão incluir também as concessionárias dos aeroportos. Vai ter alguma medida para as concessionárias que estão tendo problemas? Bom, testes diagnósticos em epidemia, confirmações. Tudo que é recomendado na história das epidemias é fazer a testagem até que você tenha transmissão sustentável. A partir do momento que você tem a transmissão sustentável, fazer por sentinela e amostragem. Há um exemplo clássico numa aula que eu assisti de epidemiologia, lá pelos anos 80, com meu saudoso professor da Fiocruz, Luiz Fernando, que ele falava, em epidemia, primeiro passa um animal que você não sabe o que é. Aí você faz um DNA dele e fala, é um gato. Depois passa outro. Você faz de novo o DNA e fala, é um gato. Depois que passam 10 gatos, você olha e fala, tem rabo de gato, cor de gato, bigode de gato, olho de gato, orelha de gato. Eu posso dizer que isso é um gato. Eu não preciso fazer um DNA para dizer que isso é um gato. Por isso, a Inglaterra, o mundo inteiro trabalha dessa maneira. A Organização Mundial da Saúde, do senhor presidente da organização Tedros, ele coloca todo o planeta deve fazer o teste de 100% das pessoas. Primeiro que isso, do ponto de vista sanitário, é um grande desperdício de recursos preciosos para as nações. Segundo que há maneiras de se fazer percepção de quadro clínico, isolamento domiciliar, isolamento de famílias. Nós vamos trabalhar de uma maneira proativa, nós vamos trabalhar antecipando quais são aqueles que a gente precisa testar. Nós vamos trabalhar com imunoglobulina no 7º dia para os pacientes leves. Nós teremos os números da nossa epidemia e nós poderemos dizer no final quais foram as diferenças. Uma coisa é você ter um país como a Coreia, que tem 4 milhões de habitantes concentrados num país que eu não posso dizer de dimensões aqui, mas talvez não seja muito maior do que Sergipe, ou Alagoas, ou Bahia. Totalmente diferente de um continente sul-americano como é o Brasil. Nós vamos lutar discutindo com os nossos especialistas, conhecedores da nossa gente, com a melhor técnica que a gente possa fazer, para ter o melhor controle epidemiológico. Agora, nós temos também as nossas críticas a esse tipo de atitude que foi tomada pela Organização Mundial de Saúde, onde um mercado que não tem kit, não existe, e ele sabe que não tem. Os Estados Unidos da América estão sem kit. Não é uma situação para se pensar melhor. Eu tenho recebido ligações dos países de língua portuguesa da África, que não tem nem o primeiro kit. Onde é que foi? Nós temos aqui do lado Paraguai, todos esses países, quem os capacitou e remeteu kits foi o Brasil.
Então, nós vamos lutar com as forças que a gente tem. E vai ser muito interessante, ao término desta epidemia, eu não acho que vai haver vencedor nem derrotado, eu acho que vai haver um mundo diferente. E nós vamos ver como é que foi o comportamento do primeiro mundo, do hemisfério norte, dos países ricos, em relação a como foi o tratamento dado com compra de máscaras em massa, compra de EPIs, compra de todos os kits, compra de todos os respiradores. O mundo vai ser bem diferente ao término dessa epidemia. Bom, eu agradeço a pergunta. Na verdade, o que a gente está propondo são medidas de apoio ao setor aéreo. Como eu falei, um dos focos nossos é a continuidade da prestação de serviço e também a gente está olhando o consumidor. E aí nós estamos olhando o setor como um todo, então não só as empresas aéreas. E quando a gente fala em setor aéreo, os diferimentos que vão ser dados valem para as 3 grandes, mas valem para as pequenas também, valem para aquelas empresas de aviação regional. Então, abrange o setor como um todo. Como cai a demanda, cai a quantidade de voos, cai a quantidade de movimentos, menos pessoas frequentam os aeroportos e as obrigações financeiras das concessionárias são as mesmas, nós estamos dando o diferimento das outorgas aeroportuárias. Então, ao invés da outorga ser paga agora no meio do ano, por exemplo, ela vai ser paga no final do ano. Então, o setor abrange aeroportos e abrange também as medidas, abrange aeroportos e as companhias aéreas. Próxima pergunta, jornalista Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Presidente, boa tarde. O senhor teve ontem, segundo a agenda oficial do senhor esteve ontem por 3 vezes com o ministro Augusto Heleno, que hoje testou positivo para a doença. Então, eu gostaria de saber se o senhor pretende refazer o teste para saber se o senhor tem o coronavírus e também de saber se, caso existisse uma outra manifestação, se o senhor faria tudo de novo, iria lá e daria a mão para os manifestantes a seu favor. Muito obrigado. A jornalista Vera Magalhães, de forma mentirosa, sem qualquer compromisso com a verdade, está divulgando que eu farei um movimento dia 31 de março na frente dos quartéis. Fake news. Esse tipo de profissional não merece respeito por parte de nós aqui no Brasil. Lamento, a jornalista Vera Magalhães está divulgando um fake news. Ela poderia ser convocada se tivesse uma maioria consciente na CPI do fake news para falar sobre isso daí. Há já algum tempo nós abolimos aqui o cumprimento de mãos na presidência. Temos usado todas as medidas possíveis para evitar a proliferação do vírus. E toda vez que converso com qualquer ministro, em especial na minha mesa, que é bastante larga, há uma diferença de mais de 2 metros nessas conversas. Mas não tem problema nenhum. Eu não sei o prazo mínimo, o Mandetta pode me dizer, quando é que eu posso me submeter ao novo exame, sem problema nenhum, posso me submeter ao novo exame se dá positivo ou não o coronavírus. Nós vamos todos trabalhar com o máximo de rigor. Casa, trabalho, máximo de proteção. Iremos nos testar caso tenhamos qualquer sinal ou sintoma, pela característica do trabalho ser muito similar ao trabalho, por exemplo, de um médico ou de um enfermeiro, que atende inúmeras pessoas que serão positivas, vão voltar para suas casas, vão trocar as suas roupas, vão dormir nas suas casas e vão voltar para o trabalho no dia seguinte. Se tivermos qualquer um aqui com sintomatologia, faremos, porque tivemos contato próximo com um ministro que é da nossa convivência intensa. Então, não adianta fazer uma foto 3x4 de hoje, que pode dar negativo, e você ter uma falsa... O exame negativo não é um certificado é uma foto 3x4 daquele momento. Se eu tiver com coronavírus,
eu posso estar no período de incubação, não tenho nenhum sintoma, posso testar hoje, posso dar negativo, e posso, daqui a 24, 48 horas, o pico dos sintomas é do 3º ao 7º dia, com pico no 4º dia. Tive contato ontem, sei que posso nos próximos 4, 5 dias. Semana passada, levei minha sogra lá para Mato Grosso do Sul, coloquei meu pai no lugar certo, minha mãe, os idosos todos, estão todos organizados. Quem fica comigo em Brasília é minha esposa, que é médica e trabalha no Agarram, que é o hospital de referência. Então, eu também tenho essa outra frente de proximidade. E a gente está tomando todos os cuidados, mas todo mundo aqui vai trabalhar com esse conceito, porque está todo mundo aqui na cadeia de comando. E a todos os ministros eu pedi que todos eles tenham o número 2, o número 3, o número 4, a sequência para trabalhar de casa, trabalhar por vídeo, mas ter as pessoas, ter quem possa assinar, porque isso aconteceu em outros países que não prepararam e o comando houve vacância de comando. Foi a mesma coisa que eu falei para o STF, a mesma coisa que eu falei para o Legislativo, que todos têm que ter os seus planos e linhas para podermos estar todas as instituições funcionando e todos os ministérios funcionando. Eu não vou ficar baseado em hipótese. Eu acho que não há clima para ninguém, mesmo voluntariamente, pensar em fazer uma manifestação. Não há clima para isso. A realidade vai chegando aos poucos. Nós devemos evitar algo superdimensionado. No meu entender, inclusive, tem um grupo de direita tá, para manifestar esses dias aí, que eu não tenho qualquer participação tocante a eles, já fiquei sabendo que cancelaram esse movimento também. Então, isso não existe, essa hipótese. Não podemos ficar vivendo em cima disso. Se o carnaval fosse semana que vem, não sei se teríamos meios legais de vetar o carnaval. Eu acho que não, mas se tivesse, com toda certeza, vetaríamos. Próxima pergunta, jornalista Ingrid Soares, Jornal Correio Brasiliense. Boa tarde, ministros. Boa tarde, presidente. Eu sei que é um trabalho conjunto de todos os ministérios, mas eu gostaria de saber qual que é a avaliação que o senhor faz do trabalho do ministro Mandetta em relação ao coronavírus, a esse enfrentamento do coronavírus. E também se o senhor acha que superestimou, nesse primeiro mês, o surto de coronavírus. Eu não entendi. Superestimou para mim... Mas para eu responder ou para o presidente, não entendi quem se direcionou. Para eu avaliar. Para o presidente. Para o senhor avaliar o trabalho que foi feito pelo Ministério Sem da Saúde problema. até essa data e se o senhor subestimou, se eu entendi isso. É isso? Tudo bem. Olha, o primeiro caso detectado no Brasil foi dia 25 de fevereiro. O segundo, dia 29. E depois, dia 4 de março, mais 2 casos. Com toda certeza, a tendência de aparecer mais casos é que, em havendo a informação nesse sentido, algumas pessoas, ou mais pessoas, continuar procurando os hospitais para serem testados. Esses números, no meu entender, estavam acontecendo já no passado, mas como ninguém procurava, muita gente, eu acho que o Mandetta pode confirmar que ele é autoridade nesse sentido, já deve ter tido em dezembro, talvez, final de dezembro, começo de janeiro, e como não se sentiu incomodado, ou obviamente porque era sintomático, não tornou-se público. Então não houve superestimar ou subestimar. Sabíamos que ele viria e fazíamos comparações com alguns países no mundo. Acredito que não era uma boa comparação com a Itália. Afinal de contas, a Itália é um país com a população bastante idosa. Como eu comparei a Itália com uma micro-região no Brasil, que é o bairro de Copacabana, que sempre andava por lá, entregava cartas pessoalmente, durante anos entreguei carta pessoalmente na região, e era comum em apartamento ter uma pessoa, ou ele ou ela, viúvo, ou um casal de idosos. Então, o que nós fomos fazendo ao longo do tempo, aí sim, sobre o trabalho aí do Ministério da Saúde, é o que poderia acontecer no Brasil. A que ponto, né, poderia se explodir ou não essa questão? Hoje temos informações, por ser um clima
mais tropical, estamos aí praticamente no final, né, ou já acabou aí o verão, o vírus não se propaga com essa velocidade em climas quentes como o nosso. Estamos com o pé no chão, não só colhendo informações, bem como tomando providência, em especial agora, quando a questão começou a aparecer mais no Brasil e tivemos facilidades, o próprio ministro da Economia pode falar, para conseguirmos recursos. Se não tivesse chegado a esse ponto, será que teríamos conseguido 5 bilhões com facilidade? Acredito que não, porque no Brasil parece que existe uma cultura de você não poder se antecipar aos problemas. Não adianta você falar, vai acontecer isso. Tem que acontecer para tomar providência. Infelizmente, aconteceu como prevíamos, e daí, obviamente, isso não é um erro de qualquer chefe de poder, é uma constatação junto à população brasileira, passamos a ter facilidade ou não temos mais dificuldade para conseguirmos os recursos para isso. Então, e tenho certeza que mais recursos virão, que propostas estão sendo apresentadas na Câmara por próprios parlamentares, como a Carla Zambelli apresentou uma proposta nesse sentido, que acredito que mais recursos virão, porque nós temos que evitar a todo custo uma evolução abrupta de pessoas infectadas com o vírus. Vamos, então, para a 8ª e última pergunta. A TV Record, que estava previamente inscrita, está representada agora nessa sala. Então, chamamos o jornalista Alessandro Saturno para a última pergunta. Boa tarde, presidente, ministros. Presidente, como última pergunta, ouvi tudo que foi falado e a gente tem acompanhado muito, com frequência, todas as informações. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a nação. A gente tem ouvido muito das pessoas desesperadas para não sair de casa ou não irem ao trabalho. O presidente Donald Trump limitou reuniões de 10 pessoas. Eu queria que o senhor dissesse realmente o que a população pode esperar aí para os próximos dias. Ministro Paulo Guedes, o senhor falou aí dos 150 bi pelos próximos 3 meses. E a partir dos próximos 3 meses, de onde virá esse recurso e o que é necessário fazer para que o governo consiga continuar enfrentando a doença? Obrigado. Alessandro Guedes, responde primeiro, depois eu respondo aqui. Bom, essa primeira onda, de certa forma, é um ano semelhante ao ano passado, mas com muito mais intensidade, o impacto é muito maior. Quando nós começamos o ano passado, o Brasil vinha a 1,3, ritmo de crescimento, 1,3, de repente foi golpeado e caiu pela metade. No primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira girou a 0,7, porque houve 2 impactos, o Brumadinho e o colapso da economia argentina, para onde nós exportávamos mais da metade da indústria automobilística, dos produtos de indústria automobilística de exportação. Então, o Brasil foi golpeado logo no início. Nós entramos e fomos golpeados, a taxa de crescimento colapsou pela metade. Segundo trimestre, nós já estávamos em recuperação, já reacelerando para 0,9. Terceiro trimestre, já estávamos a 1,1. E no último trimestre, a economia brasileira já estava girando a 1,7. Ou seja, quando nós entramos em janeiro desse ano, nós já estávamos girando a quase 2%. Todos os empresários estavam registrando 2 dígitos. 2 dígitos. Crescimento de linha branca, imóveis, tudo girando a 2 dígitos. Então, o Brasil estava efetivamente decolando. Nesse sentido é que eu disse que era um fenômeno diferente do resto do mundo, porque o resto do mundo estava sincronizado em desaceleração já há 2, 3 anos. O mundo está descendo e o coronavírus remete a economia mundial com mais força ainda para baixo. O nosso caso era o contrário, nós estamos começando a reaceleração e fomos impactados. Então, o meu pedido foi sempre o seguinte, vamos reforçar o sistema imunológico do organismo. Da mesma forma que você falou, olha, dorme melhor, come mais, descansa bastante, evite abuso. Essas são as reformas estruturantes para o Brasil prosseguir e para isso ser só um impacto, uma onda. Essa onda que vem de fora é um tsunami, mas nós tínhamos condição de cruzar, de atravessar isso. Evidentemente, quando a coisa começa a chegar, e com todo esse horror que as pessoas parando, com medo, com pânico, a função tanto da presidência quanto do Ministério da Fazenda, da Economia, é dizer, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Houve esse impacto foi sentido, a economia desacelera rapidamente, perde a arrecadação,
E, ao mesmo tempo, o fato de termos que tirar do orçamento receitas que já estavam programadas, estava lá a Eletrobras com 16 bilhões. Então, a gente tira isso do orçamento agora, e não era para privatizar agora, podia ir até o fim do ano. Se nós acelerarmos as reformas, esse dinheiro ainda podia ser buscado. Como isso não se afigura, não se configura essa situação, nós tivemos que rever o orçamento. E, revendo o orçamento, a gente vê que tem uma desaceleração econômica, caem as receitas, e nós fomos empurrados, então, para esse artigo que nos dá a capacidade de incrementar a força do impacto. Tudo que nós anunciamos até agora foi exatamente diferimento de impostos e antecipação, ou seja, nós não atingimos ainda o fiscal. Agora o fiscal nos é permitido, porque nós suspendemos, com esse artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos agora o espaço fiscal. Então, nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora, podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. E se você pergunta se nós temos mais coisas, nós temos muito mais coisas, e temos esse espaço fiscal. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mas temos também que continuar trabalhando. O Brasil pode dar um exemplo para o mundo, da mesma forma que deu o ano passado, quando milhões de pessoas em países avançados foram à rua para impedir a reforma da Previdência, os brasileiros foram às ruas para fazer a reforma da Previdência. Da mesma forma, nós podemos ter um Congresso que, em vez de fazer a quarentena de uma forma simplesmente passiva, nós podemos nos organizar, e os primeiros passos do Congresso parecem ser esses, para fazer uma televotação, fazer uma votação digital e estudarmos as reformas. Você vai ficar em casa parado? Não, você vai estudar as reformas propostas, vai aprofundar as reformas, e o Brasil estará, então, se preparando ao longo de 2, 3, 4 meses, se preparando para a reaceleração econômica, porque, eu repito, a nossa situação é diferente do resto do mundo. O mundo estava em desaceleração estrutural e o Brasil em reaceleração. Ele sofreu um impacto forte, nós não sabemos ainda o tamanho, estamos preparados para as respostas. A cada 48 horas podemos reeditar à medida que nos impacte, mas o que interessa a médio e longo prazo é justamente destravar os investimentos, modernizar, transformar o Estado brasileiro. Se nós dermos esse recado, durante esses 3, 4, 5 meses, em vez de serem meses de paralisia, forem meses de acelerar o destravamento de investimentos, fazendo reformas estruturais, você vê que as reformas estão nessa direção. Pacto Federativo. Todos os entes federativos podiam estar se defendendo agora autonomamente, com recursos, todo mundo com dinheiro, com bala para enfrentar o coronavírus. Não, eles precisam de recursos do governo central. Então, o Pacto Federativo é nessa direção. Da mesma forma, o saneamento. Você vê uma calamidade dessa de saúde pública atingindo o Brasil, 100 milhões de brasileiros sem saúde e sem saneamento, sem água, sem esgoto. Tudo isso está proposto lá. Essa capacidade de gestão descentralizada da crise, essa capacidade de destravar investimentos em saneamento, em energia, tudo isso está lá, em logística, o ministro Tarcísio precisa, as leis de concessões, tudo isso está lá. Então, vamos transformar esses 4 meses, em vez de pavor, em vez de pânico, vamos transformar isso em coragem, avanço das reformas estruturais, preparando um futuro melhor, porque o Brasil pode e deve ter essa reaceleração no segundo semestre, se nós trabalharmos bem. O que eu poderia falar para a população brasileira? O problema está aí, está batendo a nossa porta. Teremos dias difíceis, dias duros pela frente. Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo, com seus parentes e com seus amigos. Somente dessa forma, seguindo os preceitos ditados pelo Ministério da Saúde, como, em primeiro lugar, medidas básicas de higiene, nós podemos alongar a curva da infecção e de modo que nós, Poder Executivo, através dos nossos meios, hospitais
e demais órgãos de saúde atender aqueles que necessitarem e atender com qualidade. Somente dessa maneira nós podemos não resolver, até porque não existe vacina para a questão do coronavírus, mas podemos atenuar muito com as medidas tomadas por vocês e, da nossa parte, atender aqueles, porventura, infectados com os meios necessários e adequados em nossos hospitais. Primeiro, também diria que o pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade, mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. E, mais uma vez, eu agradeço aos poderes da República pela compreensão e pelo apoio que têm nos dado para buscar, não soluções, que no momento não existe, mas para atenuar esse grave problema que se aproxima. Está encerrada a presente reunião. Fim da coletiva. Agradecemos a todos.